Valentões milionários ameaçam a nova garota negra, sem saber que ela é faixa preta em karatê. Vocês escolheram a garota errada. Rebeca dos Santos, 17 anos, negra, filha de uma costureira e de um segurança que faleceu em serviço. Consegue uma bolsa integral para estudar em um dos colégios mais caros da cidade, um lugar onde os filhos da elite vivem como se o mundo girasse ao redor deles. Logo nos primeiros dias, ela chama atenção por sua inteligência, disciplina e silêncio, mas também desperta inveja. Um grupo de adolescentes milionários, acostumados a humilhar os bolsistas, vê nela um alvo fácil, pobre, negra, sozinha e fora do lugar. O que eles não sabem é que Rebeca carrega mais do que dor, disciplina e humildade. Ela é faixa preta em karatê, treinada desde os 6 anos por um velho mestre japonês, que a acolheu após a morte do pai. Ela aprendeu que força de verdade não é bater, é saber quando não precisa. Mas quando os ataques viram físicos com empurrões, vídeos humilhantes e ameaças à sua mãe, Rebeca decide que chegou a hora de parar de se esconder. Numa manhã gelada, no pátio do colégio, um dos valentões tenta encurralá-la. O que acontece em seguida vira manchete, uma defesa rápida, precisa, humilhante e filmada por dezenas de alunos. O vídeo viraliza. Mas o que chama a atenção não é a luta, é a mensagem que ela deixa antes de sair andando. Vocês têm tudo, menos honra. A escola tenta abafar o caso. A família dos agressores quer expulsá-la, mas o país inteiro já escolheu um lado. Agora, Rebeca será chamada para entrevistas, inspirará meninas negras de todo o Brasil, e enfrentará sua maior batalha, permanecer onde merece estar, mesmo quando os poderosos dizem que ela não pertence. A honra onde menos se espera. Capítulo 1. O muro de vidro e o alvo inesperado. As ruas do bairro de Rebeca dos Santos, 17 anos, eram um emaranhado de vida simples e sonhos gigantes. Filha de uma costureira de mãos calejadas e de um segurança que faleceu em serviço, Rebeca conhecia o valor do suor e a importância de cada centavo. Sua casa, modesta mas cheia de afeto, era seu refúgio, seu trampolim para um futuro que ela sabia que precisava construir com as próprias mãos. Sua mente, afiada e curiosa, sempre buscou conhecimento, e seu corpo, ágil e disciplinado, era um reflexo de uma vida de esforço e resiliência. O mundo de Rebeca virou de cabeça para baixo quando ela conseguiu uma bolsa integral para estudar no Colégio Elite, um dos colégios mais caros da cidade. Ali, os filhos da elite viviam como se o mundo girasse ao redor deles, em uma bolha de privilégio e ostentação. Os corredores largos, as salas climatizadas, o cheiro de perfume caro e a indiferença nos olhos dos alunos ricos eram um contraste gritante com a simplicidade de sua vida. Rebeca, negra, de origem humilde e com a dignidade que a pobreza bem vivida ensina, era uma intrusa naquele universo. Ela sentia os olhares curiosos, os sussurros, o peso da invisibilidade social, mesmo estando em um lugar tão visível. Nos primeiros dias, Rebeca chamou a atenção, não por sua bolsa ou sua origem, mas por sua inteligência afiada, sua disciplina exemplar e um silêncio que a tornava enigmática. Ela não se intimidava, apenas observava, absorvendo cada detalhe daquele novo mundo. Mas sua presença também despertou algo mais sombrio, a inveja. Um grupo de adolescentes milionários, acostumados a humilhar os bolsistas, via nela um alvo fácil, pobre, negra, sozinha e, em seus olhos arrogantes, fora do lugar. Eles não sabiam que Rebeca carregava mais do que dor, disciplina e humildade. Ela carregava um segredo que, um dia, quebraria a fachada de poder deles. Capítulo 2. A sombra da inveja e o segredo da faixa preta. Os ataques começaram sutis, com olhares de desprezo e comentários baixos nos corredores. O grupo, liderado por Felipe, um garoto branco de olhos frios e um sorriso presunçoso, herdeiro de uma família influente, era o principal algoz. Para Felipe e seu séquito, humilhar os bolsistas era um esporte, uma forma de reafirmar sua própria superioridade e o status de sua elite. Rebeca, com sua calma inabalável, os ignorava, concentrando-se nos estudos e em seu objetivo de honrar o sacrifício de sua mãe. Mas a cada desprezo ignorado, a inveja do grupo crescia,
transformando-se em algo mais cruel. O que eles não sabiam é que Rebeca carregava um segredo que ia muito além de sua inteligência e disciplina. Ela era faixa preta em karatê, treinada desde os 6 anos por um velho mestre japonês, Sensei Kenjin, que a acolheu após a morte de seu pai. O Sensei Kenjin havia ensinado a Rebeca que a verdadeira força não é bater, mas saber quando não precisa, que a maior vitória é a que se conquista sobre si mesmo, e que a honra é mais valiosa que qualquer ouro. Rebeca aplicava esses ensinamentos em sua vida, usando sua disciplina para conter a raiva, e sua humildade para não revidar as provocações. Mas os ataques de Felipe e seu grupo começaram a virar físicos. Empurrões nos corredores, livros derrubados, mochilas chutadas. Vídeos humilhantes de Rebeca sendo ridicularizada eram postados nas redes sociais, acompanhados de comentários cruéis, que a pintavam como uma pária. A vergonha não era mais dela, mas da escola, que tentava abafar os incidentes para proteger a reputação de seus alunos ricos. A gota de água foi quando as ameaças se estenderam à sua mãe. O silêncio de Rebeca havia sido um escudo, mas agora era a hora de parar de se esconder. A honra de sua família e o legado de seu sensei estavam em jogo. Capítulo 3. O pátio congelado e o grito da honra. A manhã gelada chegou, com o vento cortante varrendo o pátio do colégio. A tensão era palpável. Rumores de um novo confronto entre Rebeca e o grupo de Felipe corriam como fogo. Os alunos se aglomeravam, seus celulares erguidos para filmar o que esperavam ser mais uma humilhação da bolsista. Rebeca, com sua roupa simples, mas com uma postura que exalava calma, estava no centro do pátio, seus olhos fixos no horizonte, sua mente, clara como um cristal. Felipe, acompanhado de seu séquito de valentões, aproximou-se, um sorriso presunçoso no rosto. Achou que ia escapar, bolsista. Ele zombou, tentando encurralá-la. Ele estendeu a mão para empurrá-la, esperando a reação de sempre, a cabeça baixa, o silêncio. Mas Rebeca não recuou. Seus olhos encontraram os de Felipe, e ali, ele viu algo que o fez hesitar por um instante, não medo, mas uma determinação inabalável. O que aconteceu em seguida virou manchete. Com uma defesa rápida, precisa e humilhante, Rebeca se moveu. Não houve golpes brutais, não houve violência gratuita. Apenas movimentos certeiros de karatê que usaram a força de Felipe contra ele mesmo. Ele tropeçou, caiu, e o resto do grupo foi desarmado e imobilizado em segundos, sem que Rebeca sequer os tocasse de forma agressiva. Uma demonstração de técnica e controle que silenciou o pátio. Dezenas de alunos filmavam a cena, chocados, seus celulares capturando não a violência, mas a maestria de Rebeca. O vídeo viralizou antes mesmo do sinal tocar. Mas o que realmente chamou a atenção não foi a luta, foi a mensagem que ela deixou antes de sair andando, encarando Felipe e sua turma com uma voz que ecoou por todo o pátio. Vocês têm tudo, menos honra. A frase, simples mas brutalmente verdadeira, abalou o colégio, a cidade e o país inteiro, revelando a força de uma menina que havia aprendido que a maior vitória é a sobre a própria alma. Rebeca dos Santos chocou a todos com sua inteligência e coragem. Ela deu uma lição à elite arrogante. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga inspiradora de justiça, empoderamento e a luta contra o preconceito. Deixe seu like se você também está impressionado com a força de Rebeca e acredita que a honra vale mais que o dinheiro. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas se inspirem nesta trama poderosa e reflitam sobre o verdadeiro significado de ser fora do lugar. Comente abaixo o que você acha que acontecerá com Rebeca na escola. Ela vai conseguir permanecer onde merece estar? Capítulo 4. O colégio em ebulição e a guerra nos bastidores. O vídeo de Rebeca desarmando Felipe e seu grupo no pátio do colégio Elite viralizou globalmente em questão de horas. A frase "vocês têm tudo, menos honra" ecoou em milhões de telas, transformando a adolescente em um símbolo inesperado de justiça e empoderamento. A internet, antes um palco para a arrogância da elite, agora era um tribunal que a condenava. O colégio Elite, acostumado a abafar escândalos para proteger sua imagem, foi pego no olho do furacão. Pais de alunos bolsistas, antes silenciados pelo medo, começaram a se manifestar, contando histórias de bullying e preconceito sistemático. A escola tentou abafar o caso,
A diretoria, preocupada com a reputação e as doações milionárias das famílias dos agressores, convocou Rebeca para uma reunião, sugerindo que ela minimizasse o incidente ou aceitasse um acordo de silêncio. Rebeca, porém, recusou. Com a dignidade que a caracterizava, ela afirmou que a verdade precisava ser dita. A família dos agressores, por sua vez, tentou desesperadamente expulsá-la do colégio, usando sua influência e advogados caros para pintar Rebeca como uma agressora, uma ameaça ao ambiente escolar. Enquanto a guerra se desenrolava nos bastidores, o país inteiro já havia escolhido um lado. A história de Rebeca, a menina negra que enfrentou a elite arrogante, inspirou milhões. Meninas negras de todo o Brasil se viam nela, uma heroína que ousou revidar com inteligência e honra. A imprensa, dividida entre os interesses da elite e a comoção popular, cobria cada detalhe, e o colégio elite se viu no centro de uma crise sem precedentes. Rebeca estava prestes a enfrentar sua maior batalha, permanecer onde merece estar, mesmo quando os poderosos dizem que ela não pertence. Capítulo 5. As consequências e os rostos da resiliência. Apesar da pressão, Rebeca não recuou. Sua postura, inabalável diante da diretoria e dos advogados dos agressores, só aumentou sua estatura como símbolo. A luta para permanecer no colégio elite se tornou um embate público entre a meritocracia e o elitismo, entre a dignidade e a arrogância. Ricardo Lacerda, o seio que um dia reconheceu o talento de uma faxineira conectando com o roteiro, o gênio inesperado, observava à distância, vendo em Rebeca a mesma coragem que ele havia encontrado em Clara. Ele, agora um defensor da inclusão, sentiu um chamado para agir. A história de Rebeca começou a mudar não apenas a percepção do público, mas a vida de outras pessoas. O sensei Kenji, o velho mestre japonês que a treinou, veio a público defender sua aluna, revelando o código de honra do karatê e a disciplina de Rebeca. Seu testemunho, vindo de uma figura tão respeitada, deu ainda mais força à causa de Rebeca. A mãe de Rebeca, Dona Lúcia, que antes temia pela filha, agora via nela uma força que transcendia qualquer medo. Ela se tornou um pilar de apoio, recebendo mensagens de solidariedade de mães de todo o país. Em um ato simbólico de apoio, o movimento Eu Sou Rebeca ganhou força nas redes sociais, com jovens de todo o Brasil postando vídeos de si mesmos, com a hashtag, compartilhando suas próprias experiências de preconceito e resiliência. A Fundação Alzira Monteiro Caminhos para a Dignidade, conectando com o roteiro O Acento da Dignidade, dedicada à inclusão social e educação de jovens negros e pobres, ofereceu apoio legal e psicológico a Rebeca, reconhecendo nela a representação de sua própria missão. A luta de Rebeca não era mais solitária. Era a voz de milhões, e a cada dia, ela sentia o peso e a honra de carregar essa responsabilidade. Capítulo 6. O Tribunal da Honra e a vitória que inspirar o caso de Rebeca foi parar nos tribunais, transformando-se em um marco legal e social. Não era apenas um processo por bullying, era um julgamento sobre o racismo velado nas instituições de elite, e o direito de uma jovem negra de ocupar um espaço que, por mérito, ela havia conquistado. No banco dos réus, os agressores e suas famílias, acostumados a usar o dinheiro para silenciar problemas, enfrentavam a fúria da opinião pública e a determinação inabalável de Rebeca. Rebeca, em seu depoimento, falou com uma clareza e uma serenidade que desarmaram a todos. Ela não buscou vingança, buscou justiça. Falou sobre a dor do preconceito, a humilhação, mas também sobre a força que encontrou em sua família, em seu sensei e em sua fé. Ela descreveu o código de honra do karatê, não como uma arma, mas como uma filosofia de vida, e explicou que sua vitória no pátio não foi sobre bater, mas sobre se defender com dignidade. Sua voz, firme e emocionada, tocou o coração de milhões que acompanhavam o julgamento. A sentença foi um divisor de águas. Os agressores foram condenados não apenas por bullying, mas por discriminação racial, com a escola sendo obrigada a implementar políticas rígidas de inclusão e a criar um fundo de bolsas de estudo para jovens negros. Rebeca não foi expulsa. Ela permaneceu no colégio elite, não como uma bolsista, mas como um símbolo de que o talento e a honra podem vencer o preconceito. A notícia da vitória de Rebeca viralizou novamente, mas desta vez, não era sobre um escândalo,
mas sobre o triunfo da justiça e a força de uma menina que mudou o país. Rebeca dos Santos foi a justiça e sua vitória vai inspirar o Brasil. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga inspiradora de justiça, empoderamento e um legado que transforma vidas. Deixe seu like se você também acredita que o preconceito pode ser vencido e que a honra sempre triunfa. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas se inspirem na jornada de Rebeca e na sua luta por um mundo mais justo e igualitário. Comente abaixo o que você achou da vitória de Rebeca no tribunal. Que lição você leva para a sua vida sobre a honra e o preconceito? Capítulo 7. O símbolo vencido e a herança inesperada. A vitória de Rebeca no tribunal não foi apenas um triunfo legal, foi uma explosão na consciência nacional. O vídeo da sentença, com a condenação dos agressores e a exigência de políticas de inclusão na escola, viralizou, mais poderoso que qualquer um dos vídeos anteriores. A frase "vocês têm tudo, menos honra" se tornou um lema, um grito de guerra para jovens e comunidades marginalizadas. A história de Rebeca, a menina negra, que enfrentou a elite arrogante e venceu com dignidade, virou tema de jornais, programas de transmissão vertical e conversas em todo o Brasil. Ela não era apenas uma bolsista, era um símbolo de que a justiça, por vezes, escolhe os mais improváveis para manifestar sua força. A repercussão, no entanto, trouxe consigo o peso da fama. Rebeca foi chamada para entrevistas, palestras, em universidades e eventos em comunidades. Sua voz, antes silenciada, agora ecoava, inspirando milhões de meninas negras a não desistirem de seus sonhos, a lutar por seus direitos e a valorizar sua própria identidade. Ela se tornou a personificação da resiliência, a prova viva de que a educação e a honra são armas mais poderosas que qualquer riqueza material. A escola, antes um bastião de elitismo, foi forçada a se reinventar, buscando ativamente talentos em comunidades desfavorecidas e implementando programas de combate ao racismo. Em meio a essa nova realidade, um acontecimento inesperado surpreendeu Rebeca. Uma carta, não da escola, não de fãs, mas do advogado de Felipe, o principal agressor. Não era uma ameaça, era um pedido. Felipe, humilhado publicamente e desmascarado por sua própria arrogância, havia sido abandonado por seus pais, que o viam como uma mancha em sua reputação impecável. Agora, sozinho e desamparado, ele era um reflexo da dor que um dia havia causado. Rebeca, sem entender completamente o motivo, aceitou encontrá-lo. O que parecia ser a vitória final sobre o agressor, estava prestes a se tornar um capítulo de uma herança inesperada. Capítulo 8. A ponte do passado e o legado esquecido. O encontro entre Rebeca e Felipe foi um espelho. No café discreto, longe dos olhos curiosos da mídia, ele estava quebrado, pálido, com o rosto marcado pela humilhação e pelo abandono. Ele não era mais o valentão arrogante, mas um jovem perdido. Rebeca, com a serenidade que havia aprendido com o sensei Kenji, o ouviu. Felipe confessou o bullying, a inveja, o racismo que o cegava. Ele falou sobre a pressão de sua própria família, a busca por uma perfeição inatingível, que o levou a descontar suas frustrações nos outros. Ele pediu perdão, não com arrogância, mas com a sinceridade do desespero. Rebeca, em um ato de profunda humanidade, não o perdoou imediatamente, mas ofereceu-lhe uma chance. Ela o lembrou que a honra não se compra, se conquista, e que a verdadeira força está em recomeçar, em assumir os erros e em construir algo novo. Foi então que Felipe, com a voz embargada, revelou o verdadeiro motivo de sua busca. Ele havia encontrado cartas antigas de seu bisavô, Antônio Dantas, que revelavam um segredo de família. Antônio havia sido um dos fundadores da Dantas Tech, uma empresa de tecnologia que, em seus primórdios, havia se beneficiado de práticas antiéticas, roubando patentes e ideias de inventores negros e pobres para construir sua fortuna. Conectando com o roteiro a equação da vida, onde a Dantas Tech está envolvida em crimes. A culpa de Felipe não era apenas pelos seus atos, mas por um legado de injustiça que ele, inadvertidamente, havia herdado. A história se aprofundava. Felipe, que agora era um pária para sua própria família, ofereceu a Rebeca as cartas, a prova dos crimes de sua linhagem. Ele queria que ela, com sua honra e sua força, usasse a verdade para expor a hipocrisia da elite e para reparar os erros do passado.
Rebeca sentiu o peso daquele legado, uma herança invisível de dor e injustiça que ela agora era convidada a desenterrar. A irmã Cecília, se a conexão com roteiros anteriores estiver ativa, que havia acompanhado a jornada de Ricardo Dantas, pai de Otávio, de A Equação da Vida, observava de longe, sabendo que a verdade é a maior das armas. Capítulo 9. A rede invisível e o clamor por justiça. Com as cartas de Antônio Dantas em mãos, Rebeca e seu mentor, o sensei Kenji, junto com a advogada da Fundação Alzira Monteiro, Caminhos para a Dignidade conectando os roteiros, iniciaram uma investigação silenciosa. A inteligência de Rebeca e a experiência de Ricardo Lacerda, o seio que a havia promovido em desvendar tramas corporativas, se uniram para expor a rede de corrupção e racismo que havia permitido a Dantas Tech construir sua fortuna sobre as ruínas de outros. Eles descobriram que os crimes de Antônio Dantas não eram isolados, mas parte de um sistema de silenciamento de talentos negros e pobres, uma forma de manter a elite no poder. A imprensa, que antes a celebrava, agora temia. A história que Rebeca estava prestes a revelar ameaçava abalar as fundações de muitas fortunas e reputações na cidade. Ricardo Lacerda, agora um defensor da inclusão, ofereceu seu apoio incondicional, ciente de que expor a Dantas Tech seria um confronto direto com seu próprio passado e com o sistema que o havia moldado. Ele sabia que a batalha de Rebeca não era apenas por ela, mas por todos os invisíveis que tiveram seus sonhos roubados. A revelação final do quebra-cabeça veio de Jonas, o mendigo sábio, se a conexão estiver ativa. Jonas, que havia sido um dos talentos roubados por Antônio Dantas na juventude, e que havia abandonado a academia para viver nas ruas após ser silenciado. Ele havia testemunhado o crime e guardava segredos que poderiam destruir a reputação da família Dantas. Jonas, com sua sabedoria, entregou a Rebeca um diário antigo, de sua própria autoria, com detalhes dos crimes, as patentes roubadas e os nomes dos envolvidos. A verdade era inquestionável. Capítulo 10. O sacrifício da verdade e a voz que ninguém calará. Com o diário de Jonas em mãos, Rebeca tinha a prova definitiva. Ela e Ricardo Lacerda convocaram uma coletiva de imprensa, não para falar sobre o bullying no colégio, mas para expor um escândalo que abalaria o país. Rebeca, com a voz firme e os olhos brilhando com uma coragem inabalável, revelou os crimes da Dantas Tech, as patentes roubadas de inventores negros e pobres, a conspiração para silenciar talentos e o envolvimento de seu bisavô se a conexão com Otávio for mantida e outros membros da elite. A história de Antônio Dantas, o patriarca da família, foi desmascarada, e o nome Dantas, antes sinônimo de sucesso, agora seria associado à corrupção e ao racismo. A coletiva de imprensa foi um terremoto. Milhões de pessoas assistiram. A Rebeca, a menina de 17 anos, desmascarando um império. A Dantas Tech desmoronou sob o peso das acusações e da condenação pública. As ações despencaram, e os responsáveis pelos crimes enfrentaram a justiça. Ricardo Lacerda, ao lado de Rebeca, confessou seus próprios erros do passado, seu preconceito, e reiterou seu compromisso com a justiça social, anunciando que sua empresa seria um pilar na reconstrução do que a Dantas Tech havia destruído. O país inteiro estava em choque. A história de Rebeca viralizou novamente, mas desta vez, não era sobre um escândalo, mas sobre o triunfo da verdade e a força de uma menina que, ao expor a lama da elite, ofereceu as mãos limpas da justiça. A vida de Rebeca, antes marcada pela invisibilidade, agora era um farol de esperança. A pergunta final que ecoava: vocês escolheram a garota errada. A garota certa, Rebeca dos Santos, havia lutado não por vingança, mas por honra. A verdade de Rebeca abalou o mundo. A Dantas Tech desabou. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga inspiradora de justiça, empoderamento e um legado que transforma vidas. Deixe seu like se você também está chocado com a coragem de Rebeca e a queda do Império Dantas. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas se inspirem nesta trama poderosa e reflitam sobre o verdadeiro valor da honra e da verdade. Comente abaixo o que você achou da revelação de Rebeca. Ela conseguirá reconstruir a vida das vítimas da Dantas Tech. Claro, aqui estão os capítulos 11 a 15 do roteiro A Honra Onde Menos Se Espera, com suas respectivas chamadas para ação. Roteiro:
A honra onde menos se espera. Capítulo 11. O nascer de um novo império, e o legado da reparação com o império. Dantas desmoronado e a verdade exposta, Rebeca dos Santos não se contentou com a vitória pessoal. Ela usou sua plataforma e o apoio de Ricardo Lacerda para construir algo novo, um império de justiça e reparação. A Fundação Rebeca dos Santos Honra e Legado foi criada com o objetivo de buscar e apoiar jovens talentos negros e pobres, que, como Jonas e David, tiveram seus sonhos roubados por sistemas de exploração e preconceito. A fortuna dos Dantas, antes manchada pela corrupção, agora seria o combustível para uma nova era de dignidade e oportunidade. Ricardo Lacerda, o seio que um dia foi arrogante, dedicou-se incansavelmente à fundação, usando sua expertise para desvendar outras tramas de injustiça corporativa, e para garantir que a fundação fosse um modelo de transparência e eficiência. Ele e Rebeca, o homem que buscou redenção, e a mulher que a encontrou na luta, tornaram-se parceiros inseparáveis. Um testemunho vivo de que a honra pode ser reconstruída. A antiga empresa de Ricardo, agora a Lacerda Tech Inovação Social, tornou-se um pilar de apoio tecnológico para a fundação, desenvolvendo soluções para comunidades carentes. A história de Rebeca e a ascensão da fundação viralizaram globalmente, inspirando movimentos por justiça social em todo o mundo. A frase "vocês têm tudo, menos honra" ecoava em protestos e debates, transformando Rebeca em um símbolo internacional de resistência e esperança. A sociedade, para sua surpresa, estava aprendendo que o verdadeiro valor não reside em bilhões, mas na capacidade de usar o poder para elevar, não para oprimir. Capítulo 12. A voz dos invisíveis e o reencontro com o perdão. A Fundação Rebeca dos Santos Honra e Legado cresceu exponencialmente, expandindo suas operações por todo o Brasil e para além de suas fronteiras. Rebeca, com sua inteligência e sua nova voz, tornou-se uma líder global, palestrando em fóruns internacionais, inspirando jovens e desafiando governos e corporações a repensarem suas práticas. Ela falava sobre a importância da equidade racial, da inclusão e do reconhecimento do talento em todos os lugares, independentemente da cor da pele ou da classe social. No processo, Rebeca dedicou parte de seu tempo a reencontrar as vítimas do Império Dantas. Ela buscou os pais de Lara, a jovem cujo projeto de startup foi roubado, e a família de Mariana, a mulher que sofreu abandono se a conexão com outros roteiros estiver ativa. Rebeca, com humildade, ofereceu não apenas apoio financeiro da fundação, mas sua escuta e sua empatia. Ela testemunhou a dor, a raiva, mas também a surpreendente capacidade de perdão. A família de David, o jovem engenheiro que teve seu projeto destruído, e a própria Mariana, tornaram-se parceiros da fundação, usando suas experiências para guiar outros. O reencontro mais tocante foi com Felipe, o antigo agressor. Ele, que havia sido abandonado por sua própria família, agora estava trabalhando em uma horta comunitária, buscando sua própria redenção. Rebeca o visitou. Não houve palavras de acusação, apenas um olhar de compreensão. Felipe, com lágrimas nos olhos, agradeceu a Rebeca por ter sido o espelho que o fez enxergar seus erros. A fundação ofereceu a ele uma oportunidade de se reconstruir, de usar suas habilidades para o bem. O perdão, Rebeca percebeu, não era esquecer, mas transformar a dor em um novo caminho, um legado de compaixão que vencia o ódio. Capítulo 13. O Tribunal da Alma, e o último acerto de contar a história de Rebeca e a queda dos Dantas, trouxeram à tona a necessidade de um acerto de contas final com o passado. Ricardo Lacerda, o seio que havia se redimido, apoiou Rebeca em uma iniciativa sem precedentes, a criação de um Tribunal da Honra, um fórum público e transparente, liderado pela Fundação Rebeca dos Santos, Honra e Legado. O objetivo era dar voz a todas as vítimas de injustiças corporativas e raciais que, por anos, foram silenciadas. Não era um tribunal legal, mas moral, onde as histórias eram ouvidas e a verdade celebrada. Neste tribunal simbólico, Jonas, o mendigo sábio que teve seu talento roubado pela Dantas Tech, e que agora era um conselheiro da fundação, finalmente contou sua história completa para o mundo. Ele revelou os detalhes do crime, a manipulação, a dor de ser silenciado e a liberdade que encontrou nas ruas. Ao seu lado, Leonel, o menino que vendia papelão e que agora era um jovem líder da comunidade,
testemunhou a resiliência dos invisíveis e a força da nova era de justiça. As histórias, por mais dolorosas que fossem, eram um bálsamo, um grito de libertação. A mãe de Rebeca, Dona Lúcia, e o sensei Kenji, que haviam testemunhado a jornada de Rebeca, observavam com orgulho. A família de Rebeca, antes marcada pela perda, agora era um símbolo de força e redenção. O tribunal da alma, onde o poder do dinheiro não tinha voz, revelou que a honra, a compaixão e a verdade eram as maiores moedas de troca. Rebeca, a jovem que um dia foi um alvo, era agora a juíza da dignidade, e sua voz, um farol de justiça para milhões. Capítulo 14. O legado além da fortuna e a pergunta eterna. Anos se passaram. Rebeca dos Santos, agora uma mulher madura, com a sabedoria em seus olhos, continuava a liderar a Fundação Rebeca dos Santos, Honra e Legado. Sua história, de uma vida de lutas à liderança global, inspirou gerações. Ricardo Lacerda, já idoso, mas com a alma em paz, permaneceu ao seu lado, seu mentor e amigo mais leal, um exemplo de que a redenção é possível para todos. A Fundação se tornou um movimento global, transformando vidas e inspirando a justiça social. Os orfanatos, os centros de apoio, os programas de educação, tudo florescia, dando voz aos invisíveis e garantindo que nenhum talento fosse silenciado novamente. João, o menino artista que Clara, de outro roteiro, havia encontrado, tornou-se um renomado artista que usava sua arte para denunciar injustiças, e David, o engenheiro, liderava projetos de tecnologia social que beneficiavam comunidades inteiras. A história termina com Rebeca, já idosa, sentada no pátio do Colégio Elite. Agora um centro de inclusão e diversidade. Ela observa crianças de todas as origens brincando livremente, rindo, aprendendo. Ela sorri, seu olhar distante, mas cheio de uma paz profunda. A pergunta que um dia ecoou em sua alma ainda paira no ar, uma reflexão para todos nós: quantas Claras, quantos Jonas, quantos Leonéis, quantas Rebecas o mundo ainda ignora? A história dela não é um fim, mas um começo, um convite para que cada um de nós olhe além das aparências e busque a verdadeira riqueza que existe em cada ser humano. Capítulo 15. O eco infinito da honra e o amanhecer de uma nova era. A vida de Rebeca dos Santos não terminou no pátio do colégio. Seu legado se tornou eterno. A Fundação Rebeca dos Santos Honra e Legado cresceu exponencialmente, transformando-se em uma organização global, com impacto em todos os continentes. A visão de Rebeca, de um mundo onde o talento floresce independentemente das circunstâncias, se enraizou em inúmeras vidas. João, o artista, e Leonel, o líder comunitário, uniram-se a outros talentos revelados pela Fundação, criando uma rede global de artistas, ativistas e inovadores que usavam a arte, a tecnologia e a voz para denunciar injustiças e promover a inclusão. Ricardo Lacerda, mesmo após sua partida, deixou um legado de humildade e serviço, e a Fundação manteve viva a memória de sua transformação, um testemunho de que a redenção é possível para todos. Sua história, junto à de Rebeca, tornou-se um estudo de caso em escolas de negócios e em seminários sobre ética e liderança, inspirando uma nova geração de líderes que valorizam o ser humano por cima do lucro. A última cena do roteiro é um amanhecer sobre uma grande cidade. Não é a mesma cidade fria e indiferente do início. Agora, em vez de carros de luxo que jogam lama, vê-se a construção de novos centros comunitários, a revitalização de bairros esquecidos, e jovens de todas as etnias caminhando lado a lado para a escola. O sol nasce, iluminando os rostos, e uma voz em off ecoa, talvez a voz de uma Rebeca mais velha, ou de um de seus netos: o mundo é uma equação que estamos aprendendo a resolver. Não mais com medo, mas com honra. Não mais com desprezo, mas com dignidade. Não mais em silêncio, mas com a voz de todos. A frase de Rebeca, "vocês têm tudo, menos honra", não é mais uma acusação, mas um cântico de esperança, um lembrete constante de que a dignidade e o talento residem em cada esquina, esperando apenas por um olhar, uma chance, uma voz que os reconheça. A história de Rebeca é um legado infinito, um testamento do poder transformador de um simples ato de coragem e da honra que ilumina o mundo. Chegamos ao fim desta emocionante jornada de justiça e empoderamento. Se você foi tocado pela história de Rebeca, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas histórias inspiradoras sobre superação e o poder da honra.
Deixe seu like se você acredita que o talento não escolhe raça ou condição social, e que a justiça sempre prevalece. Compartilhe este vídeo para espalhar essa mensagem poderosa de inclusão, diversidade e a luta por um mundo mais justo. Comente abaixo, qual a maior lição que a história de Rebeca trouxe para a sua vida? Você acredita que o mundo está aprendendo a enxergar as Rebecas ao seu redor?